Olá, paz do Senhor. Como vão vocês? Vocês estão bem? Eu estou bem. Estou passando por aqui porque nós estamos encerrando mais um ciclo, né? O ano de 2025 se encerra para dar início a 2026. E eu não poderia de forma alguma deixar de passar por aqui e deixar uma pequena mensagem, uma palavra de reflexão, conselhos, para que o seu ano de 2026 venha a ser um ano muito abençoado. Quando eu falo de abençoado, não significa que você não terá lutas, não é sobre isso. Eu não estou aqui para enganar ninguém. As lutas fazem parte da vida. Elas existem para nos fortalecer, elas não existem para nos adestrar para a batalha, ela existe para nos ensinar muitas lições. Então, certamente, nós teremos muitas lutas em 2026 também, mas nós teremos o nosso Deus lutando e guerreando sempre à nossa frente. Sempre o nosso general estará diante das nossas batalhas. E eu gostaria de deixar nesse dia, nessa noite, eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas a hora não importa, o que importa é a mensagem. Então, eu quero deixar 7 conselhos bíblicos para que você tenha um ano novo muito abençoado. Eu já quero te dizer que o ano novo começa dentro de nós. O novo sempre vai começar dentro de mim, dentro de você. Porque quando a gente almeja uma coisa nova, dentro de nós isso já tem que estar estabelecido. Isso já tem que estar latente dentro de mim e de você. Ninguém alcança coisas novas fazendo e tendo práticas velhas. Então, se você quer ter um ano novo, se você quer ter uma vida nova, faça coisas diferentes. Se você fez coisas até que você não conseguiu, mude a estratégia. Mude a sua forma de ver a vida, mude a sua maneira de pensar, mude as suas atitudes e aí, quem sabe, você vai alcançar o novo que você tanto espera. A palavra de Deus, ela é um livro assim de muitos conselhos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conselhos, né? Tem gente que não gosta, tem gente que se ofende, mas eu amo conselhos, porque o mundo tem um ditado que eles dizem assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas a palavra de Deus diz que conselho é muito bom, porque na multidão de conselheiros está a sabedoria. Quem ouve conselhos, sábio é. Então, assim, eu amo muito conselhos. Eu quero deixar para você 7 conselhos bíblicos para que você tenha um ano muito abençoado, um ano promissor. Não importa se você esse ano não conseguiu concretizar tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você sonhou, não se sinta frustrado, não se sinta abatido, erga a sua cabeça, porque mudança de ano não tem a ver com mudança de calendário apenas. Você muda o calendário, mas se você não mudar suas atitudes, o teu ano nunca vai ser novo. Entendeu o que eu estou falando? Você precisa compreender que para que o seu ano seja novo, as suas atitudes precisam ser novas. Então tenha isso na sua mente. Quer ter um ano novo? Projete dentro de você atitudes novas. Eu estou aqui para te ajudar com 7 princípios práticos, bíblicos, para que você tenha um ano assim maravilhoso na presença de Deus. Então, o primeiro conselho que eu quero te deixar nesse dia é muito especial e poderoso. Por quê? Porque quem disse esse conselho, quem deu esse conselho foi Jesus Cristo. Nada mais, nada menos do que o nosso mestre por excelência, aquele que é toda a sabedoria, que é a encarnação da sabedoria de Deus. Então, assim, o primeiro princípio que eu quero deixar para que você tenha um ano muito abençoado, meu irmão, meu amigo, minha amiga, coloque Deus em primeiro lugar. Que Ele possa ser o centro de tudo na sua vida. Se até agora você não conseguiu fazer isso, colocar Deus em primeiro lugar, procure olhar o que tem aprisionado você, o que tem acontecido na sua vida que não tem deixado você colocar
Deus como centro de tudo, porque isso pode atrapalhar você. Mas quando você busca Deus em primeiro lugar, é o seu reino, Deus ele acrescenta na nossa vida aquilo que está faltando. Então, antes de fazer planos, projetos, decisões, alinhe o seu coração com Deus. O ano começa bem quando Deus ocupa o primeiro lugar. E eu creio muito nisso. Então, apresente para Deus os seus projetos, os seus propósitos. Se você esse ano projetou, não alcançou, não fique triste. É só uma mudada de 2025 para 2026. Continue a sua jornada. É uma mudança de calendário. Mas para mudar a vida tem que mudar as atitudes. Então busque a Deus em primeiro lugar e você vai ver que a sua vida vai mudar. O segundo princípio que eu quero deixar para você é deixe o passado nas mãos de Deus. Por quê? Deixar o passado nas mãos de Deus. O passado, ele não pode ser mudado, já passou. Mas o futuro, ele pode ser transformado. Não carregue culpas, feridas ou fracassos para um novo ano que se inicia. Porque se você carregar isso para o novo ano que se inicia, como que seu ano vai ser novo? Essas coisas, elas são como grilhões. Elas prendem os nossos passos, elas nos impedem, elas nos atrapalham. Então, o passado, o nome já diz, é passado. Você não vai conseguir mudar mais o passado. Então, viva o presente e planeje o seu futuro. Vamos seguir em frente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo, Paulo tinha um alvo, tinha um objetivo. Você também tem um alvo, tem um objetivo? Então caminhe rumo ao seu alvo, rumo ao seu objetivo, ao seu propósito. O terceiro princípio que eu quero deixar para você, para que teu ano seja maravilhoso, olha, mudança de mente. Tudo acontece aqui na nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha. Para você alcançar um ano novo, você tem que ter atitudes novas. E para você ter atitudes novas, você precisa ter uma mente renovada. Então você precisa renovar a tua mente. Você precisa mudar os seus pensamentos e colocar eles em sintonia com a palavra de Deus. O teu ano só será novo quando você tiver atitudes novas. E você só vai ter atitudes novas se você renovar a tua mente com a palavra de Deus. Renove a sua mente. Não se deixe moldar pelos princípios do mundo, mas molde-se pelos princípios de Deus. E você vai ver que você vai ter um ano muito abençoado. O quarto princípio que eu deixo para você é ande em obediência com Deus, mesmo quando for difícil, porque obedecer a Deus, meu irmão, não é fácil. Obedecer a Deus é algo difícil, porque nós vivemos num corpo de carne, um corpo de pecado, um corpo que está sempre militando contra o nosso espírito, mas Deus nos deixou o seu espírito habitando em nós, para que Ele nos ajude, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos faça vencer todas as batalhas. Então, obedeça, porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas fazendo sacrifícios, mas elas não têm obediência. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. Ele falou lá em 1 Samuel 15:22, melhor é obedecer do que sacrificar. E é isso, Deus não quer sacrifício. Às vezes as pessoas fazem tantos sacrifícios, mas não obedecem ao Senhor. Não obedece a palavra de Deus, está fazendo ali sacrifício sem obediência, e Deus nem está recebendo aquilo, porque Ele não quer isso. Então obedeça ao Senhor, porque todas as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas estão na ordem da fé e obediência, e todas as maldições de Deus para a nossa vida, elas estão na ordem de incredulidade e desobediência. Então, que você possa ser obediente ao Senhor, para você ter um ano abençoado. O quinto princípio
que eu deixo para vocês é cultivar uma vida de oração. Ninguém pode ter uma vida abençoada, querido, se você não tem uma vida de oração. Oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com a nossa divindade. Então, a gente precisa orar. Vocês sabiam que a oração está presente em todas as religiões, sejam elas de matriz africana ou até mesmo nas religiões orientais? Eles oram a sua divindade e oram muito. E nós, cristãos, oramos muito pouco. Nós precisamos orar mais, nós precisamos falar mais com Deus, nós precisamos nos relacionar mais com a nossa divindade. Quando a gente busca mais a Deus em oração, a gente se torna uma pessoa melhor. Se você tem visto muitos crentes, muitos cristãos que não estão tendo atitudes bacanas, é porque eles não estão orando o tempo que eles precisam orar, eles não estão se relacionando com Deus da forma que eles precisavam se relacionar, porque não tem como, quando você tem uma vida de oração, a sua vida é uma vida transformada, porque a oração, ela traz para a nossa vida uma presença muito forte de Deus. Vocês lembram daquela passagem de Moisés, quando ele fica aqueles 40 dias lá no monte, orando e jejuando, e quando ele desce, o rosto dele está resplandecente? É assim na nossa vida, quando a gente ora a Deus, nosso brilho ele aumenta. Tanto o nosso perfume, o perfume de Cristo, ele exala com mais eficácia. Então não tem como você ser abençoado, ter um ano novo, um ano repleto de momentos felizes e realizações, se você não ora ao seu Deus, se você não fala com Deus, se você não busca a sua face. Então ore ao Senhor. A sexta coisa, sexto princípio para você ter um ano abençoado, é você amar e perdoar os seus ofensores, assim como Cristo nos perdoou. Nós vivemos num mundo totalmente relacional, porque nós lidamos com seres humanos diferentes de nós, que fazem coisas diferentes de nós, que pensam diferente, que agem diferente. Então é muito comum que hajam conflitos. Isso em todo segmento, dentro da igreja, na sociedade, as pessoas sempre vão estar se relacionando e vão ter conflitos. E quando acontecem esses conflitos, dentro da nossa religião e da nossa fé, de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos aprender a liberar o perdão para essas pessoas, para os nossos ofensores, porque quando a gente não perdoa os nossos ofensores, Deus também não perdoa os nossos pecados. E aí o que acontece? O céu se fecha, o céu fica de bronze, você ora, mas as coisas não acontecem, você pede, mas você não recebe. Por quê? Porque você está ferindo um princípio da palavra de Deus, que é o manifestar o perdão. A gente tem que perdoar, assim como Cristo nos perdoou e nos perdoa todos os dias. Então a gente precisa perdoar. E esse perdão não pode ser aquele perdão que as pessoas dão, da boca para fora. Tem que ser aqui, do coração. A gente tem que perdoar com o mesmo coração que Cristo perdoou. Então não adianta você dizer que perdoa com a tua boca, que Deus, que vê todas as coisas, sabe que você não perdoou. Sabe que você está dizendo na frente das pessoas que perdoam, mas por trás você continua caluniando, por trás você continua difamando, por trás você continua ferindo essa pessoa, fazendo mal a essa pessoa, pelas costas. Então isso não agrada o coração de Deus. Como você vai ter um ano novo fazendo essas coisas? Então a gente precisa exercer o perdão todos os dias. Todos os dias. A gente não só tem que perdoar, como nós também temos que pedir perdão a Deus e às pessoas a quem nós ofendemos. Então a gente precisa aprender a pedir perdão e a perdoar. O perdão, ele é sine qua non. Ou seja, se você não perdoar, você não é perdoado. Colossenses 3, 13 vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos. Então, o Senhor Jesus, ele manda que a gente suporte uns aos outros e que a gente perdoe. Ele falou isso através do apóstolo Paulo. Então, ele nos deixou esse conselho. Então, a gente tem que suportar, Não é fácil se relacionar com o outro, não é fácil suportar, mas quando o amor de Deus está derramado dentro dos nossos corações, nós conseguimos. Quando nós verdadeiramente queremos agradar a Deus, nós nos esforçamos
para realizar o desejo do coração de Deus. Então a gente aprende a perdoar com Jesus, assim como Ele nos perdoou. A sétima e última coisa, sétimo e último princípio que eu quero deixar para que você tenha um ano novo muito abençoado é: confie no Senhor, independente das circunstâncias. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nem sempre tudo que planejamos acontece, mas tudo cooperará para o bem daqueles que amam a Deus. Basta que a gente confie no Senhor. A gente sabe disso, né? Que nem tudo que a gente planeja a gente vai alcançar. E se a gente não alcança, é porque aquilo não vai ser bom para nós. Deus sabe aquilo que é bom para os seus filhos. E Ele tem prazer em nos dar boas dádivas. Então confie no Senhor independente das circunstâncias. Ele sabe o que é melhor para nós. A vontade de Deus, né, em Romanos 12 fala, né, que ela é boa, perfeita e agradável. Então que você possa guardar no teu coração esses 7 princípios para que você tenha um ano novo muito abençoado e concluindo, né, que o nosso ano só será verdadeiramente novo não pela mudança de datas, mas pelas decisões espirituais que tomamos. Que este seja um ano de fé, obediência, renovo e intimidade com Deus. Eu quero deixar para você e desejar um feliz 2026 para você e toda a sua família, que você possa ouvir esses princípios e colocar em práticas na tua vida, para que você veja a mudança de Deus, para que você veja o milagre do Senhor, porque o milagre de Deus ele só se manifesta quando o nosso coração está alinhado com a sua palavra, quando o nosso coração está alinhado com a sua vontade, aí as coisas acontecem, que você possa realmente se entregar ao Senhor nesse ano de 2026 e fazer a sua vontade. Não se sinta triste, não se sinta desanimado, frustrado se você chegou no término desse 2025 e não alcançou tudo que você planejou no início do ano. Continue planejando, continue trabalhando, continue se esforçando, perseverando em oração, perseverando na palavra de Deus, colocando Deus acima de tudo, como centro de todas as coisas na tua vida. E você vai ver a mudança, o milagre que Deus vai operar. Feliz 2026 com as bênçãos do Senhor para todos vocês, meus amigos. E não esqueça, deixa seu like, compartilha essa mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas. Escreve aí, deseja para mim aí nos comentários, feliz ano novo. Deseja aí um feliz ano novo para mim nos comentários, tá bom? E se inscreve no meu canal. E Deus nos abençoe.